Aqui é Ivy Gonçalves e hoje nós estamos começando o nosso primeiro episódio do ManaCast. E a nossa convidada de hoje é alguém muito especial, tanto na minha vida profissional, uma amiga muito querida, que é a Natália Bittencourt, que vocês conhecem como a famosa Artesanaty. Boa tarde. Nem sei o que dizer agora. Só sei que me sinto honrada de ver o seu crescimento. Me sinto honrada de ser a primeira pessoa a participar. Que eu sei que eu sou a primeira de muitas. Amém. Eu sei que Deus está nisso e é isso, é honra. É honra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E antes da gente começar nossas perguntas, eu quero deixar o merchan, o jabá dos nossos patrocinadores, o canal Showtime Gameplay, no YouTube, no Instagram e na Twitch. O canal It Showtime, ele tem lives semanais todos os sábados na Twitch, gente. Jogos para você que gosta de história, para você que gosta de um jogo envolvente, são de vários nichos. Tem jogo de ação, tem jogo de guerra, tem jogo infantil. O principal foco desse canal é ter uma gameplay com uma história bem legal, bem fixa, bem interessante. Se você quer saber mais, entra lá, garanta já, né? Se inscreva, participa, segue no Instagram, que você com certeza vai gostar do conteúdo desse canal. E agora nós vamos à primeira pergunta, à nossa convidada de hoje. Nath, olha só, a gente, quando fala em você, fala sobre a sua marca, a primeira coisa, assim, a característica que eu já observei que as pessoas notam sempre é que você tem um blackão louro, uns brincos únicos, a famosa bike maçã verde, porque as pessoas sempre comentam, vi Nath passando com a bicicleta dela na verdinha e tal. Por isso, a minha primeira pergunta é: como você conseguiu construir a sua identidade visual? Como você conseguiu fazer essa marca com que as pessoas te identificassem? Né? Como é que foi? Foi proposital, não foi? Nos conta um pouquinho. Deixa eu pensar. Eu tinha muito um problema com a autoestima baixa. Não conseguia achar que eu era suficiente, até que entrei naquele parafuso que todo mundo entra, né? De autoconhecimento e tal. E eu fui experimentando coisas pra ver se eu gostava. Todo mundo queria me vestir de rosa, eu não gosto. Hoje em dia eu sou apaixonada. Era só pra resistência. Só que, igual tênis, queriam me colocar de salto. Eu prefiro tênis. Eu comecei a me colocar, fazer o que eu gosto. Pensar no que eu gosto e o que eu não gosto. E deixar isso, eu assumir isso de verdade, sem medo das críticas. Um dia eu tava me arrumando pra ir pro baile, aí minha amiga pegou meu cabelo, ajeitou meu cabelo, deixou ele cheião. Eu fiquei morrendo de vergonha, que eu tinha sempre medo de ser o centro das atenções. Queria ser bonita, mas tinha medo de ser o centro das atenções. Aí ela falou pra mim assim: você vai hoje. Se você não gostar, nunca mais você coloca. E desde aquele dia, nunca mais eu tirei. Muito obrigado, Tuane Moraes. Eu te amo. Que aí eu percebi que, cara, eu sou isso. Eu só tava me diminuindo, mas eu gostava disso. Sim. Eu gostava de ser colorida, gostava de dançar meus passinhos. Nunca gostei de ser igual a ninguém. A ideia foi, uma hora eu cheguei, decidi ser eu mesma. Você teve coragem de assumir. Isso. Que você tinha medo, né? Você passava... Sempre tive. Sempre achava que era bom do jeito dos outros. Do meu nunca tava bom. Então você tinha uma insegurança na sua autoestima. E você acha que... Como que você virou isso? De quebrar essa insegurança? Você foi consciente, foi inconsciente? Teve ajuda dos amigos, não teve? Olha, não sei te responder isso. Eu acho que foi um pouco inconsciente. Foi acontecendo. Foi construindo com o tempo. Já tava no seu jeito. Aí meus amigos, sempre quando eu chegava, me elogiavam ou falavam alguma coisa. Aí eu fui vendo que, tá dando certo, é isso aí. E era o que eu queria mesmo. Você tava se conectando com você, né? Entrando em sintonia. Você então sabia, você tinha aquela ideia de que você tinha uma força, mas você não tinha coragem de assumir aquela força. Você não tinha força pra poder falar, não, eu botar peito, né? Botar aquela... Eu sou assim. E o momento que você conseguiu virar essa chave, você criou sua marca pessoal. Sim. Aí nisso nasceu a Natália que a gente conhece hoje. Isso aí. Cara, que florescer lindo.
Olha, as pessoas que te cercam são fortemente influenciadas a terem mais empatia, né? Eu passei por isso também. Eu acho que todo mundo que chega perto de você muda pra melhor, né? Você tem a capacidade rara de ler as pessoas. Tipo assim, às vezes a pessoa tá complicada, a pessoa tá dando problema e tá todo mundo, poxa, fulano é assim, assado, você é a única no meio da multidão que para e pensa, observa, não, gente, não tá bem com ele, a gente tem que ajudar. Como é que você começou a agir assim? Você sempre teve esse jeito ou foi alguma experiência pessoal e você começou a se colocar no lugar do outro? Começou mais sobre ausência. Eu começava a ver o que faltava em mim, o que faltava pra mim. Eu sou um pouco complicada de entender. As pessoas me consideram complicada. E eu percebia que, caraca, eu precisava muito de alguém que me entendesse. E como eu vi que existia um espaço vago, não só pra mim, desse tipo de pessoa, eu decidi ser esse tipo de pessoa. Que você só precisa de alguém que queira. Ninguém é tão complicado que não possa ser discernido. Então, se eu realmente quero conviver com você, quero que você melhore, tô vendo que você não tá bem, então eu vou me empenhar nisso. Porque faltava pra mim. Nunca ninguém quis verdadeiramente cavar, entender por que eu tinha certas atitudes, ou às vezes porque eu dizia um não, que eu sou um pouco curta e grossa. Ah, vamos fazer isso? Eu falo não, porque não é o que eu quero, eu não vou fazer o que você quer. Porque às vezes é prejudicial pra mim. Então eu percebi que faltava pessoas assim. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês ficaram. Por isso que não sei se foi por mim, pelo que eu passei por pra vocês, que eu acabei recebendo de volta, eu não sei. Mas eu louvo a Deus por isso, que vocês decidiram ser isso pra mim. Cara, Você, a Tuane. Tenho mais amigos, graças a Deus. A Gisele, Gabriela. Tenho bons amigos, mas era muito difícil. Eu acredito que todos que um dia eu decidi entender, eles me deram isso de volta. Foram recíprocos, né? Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vivenciei isso. Quando você decidiu me entender e me ajudar a me entender, eu comecei automaticamente a fazer isso pelos outros. Hoje em dia já não é mais fácil olhar pra alguém dando um defeito e só julgar, falar assim, pô, às vezes a gente reclama, né? Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Dizer, que não reclama, fulano é chato pra caramba e tal. A gente faz isso de vez em quando. Mas depois a gente dá aquela pausa, né, na consciência e fala, pô, não, mas se tiver um dia ruim, se às vezes a gente sabe, pô, mas ele trabalha num lugar que ele não gosta, tá passando dificuldade, poxa, a família é complicada e a gente acaba tendo empatia e pegando até mais leve com as pessoas. Isso é muito bacana, né? Isso é muito, como é que eu posso explicar? É uma experiência diferente, porque o mundo, as pessoas estão muito egoístas. A gente vive essa onda aí de pessoas, eu em primeiro lugar. As pessoas confundem muito amor próprio com vaidade, que é uma coisa que eu passei nessa minha divisão de vida, eu comecei a entender melhor, que eu achava que eu tinha amor próprio, mas eu era vaidosa. Eu era arrogante, era egoísta, né? Sendo que o amor próprio é uma coisa totalmente diferente. E conviver com você me ajudou a entender mais essas coisas, mais esses sentimentos. Glória a Deus. Como nasceu o artesanato, mano? Me conta como é que nasceu. Essa ideia de criar brinco, agora fazer colar também. Como é que foi? É um pouco complicado, meio dramático. Só que eu tava passando um período muito ruim. Eu tava casada e a gente tava desempregado. Os dois, a gente não sabia o que fazer, sabe? Quando você tá encurralado e você não vê saída. E foi eu e ele fazendo isso. Eu gostava muito como eu falei, queria ser eu. Não gostava de usar nada igual a ninguém. Aí por um tempo eu fiquei olhando no YouTube umas formas de fazer brinco que eu tinha em casa, porque eu sou bonita, mas eu não sou rica, então eu precisava fazer com o que eu tinha. E comecei a fazer isso. Comecei a fazer uns brinquinhos, inventar forma. Aí quando a gente estava passando essa necessidade, eu pensei, poxa, eu sei fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou sair para vender, eu vou vender isso. Aí comecei a ficar lá sentadinha na sala, cortando, colando. Desde a primeira vez que eu saí para vender, eu vendi. E a gente não tinha nada o que comer, é sério, a gente não tinha o que comer.
desde aquele dia eu consegui levar meu pão pra casa. Naquele dia eu consegui levar a comida pra casa. No outro dia já tinha o bolo, no outro já tinha brigadeiro. Não foi fácil, mas eu dou graças a Deus até pela necessidade que a gente passou, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Então você acha que a dificuldade, né, a escassez, ela ativou a sua criatividade? Sim. A criatividade não, mas a ideia de empreender, de ser alguma coisa. Que a criatividade foi desenvolvida com o tempo. Entendi. A criatividade é algo que a gente vai construindo, porque eu comecei fazendo bolinha, depois eu vi que dava pra fazer um coraçãozinho, depois eu achava uma forminha na rua, diferente uma lua, aí eu ia, fazia a forma e cobria. A criatividade foi vindo com o tempo. A força de vontade veio da necessidade. Entendi. Isso é incrível. E você usou alguma técnica, alguma estratégia para vender? Ou você pegou referência em algum lugar? Ou você só foi usando a sua mente mesmo? Foi fazendo um teste? Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui dá? Eu sou extremamente tímida. Não parece. É contraditório pra mim também. Só que eu gosto de chegar no lugar e a atenção ser chamada automaticamente. Não preciso falar, não preciso gritar, não preciso nada. Eu gosto desse tipo de atenção. Então, pra mim, vender era muito difícil. Só que eu comecei a ir com os brincos na bolsa e quando eu via alguém, eu colocava sempre o mais chamativo. Então, quando eu via alguém que me olhava com um olhar diferente, que olhava pro meu brinco com um olhar de apaixonado, eu ia e abordava aquela pessoa. Eu tinha muita vergonha de botar meu brinco no monstruário, tinha vergonha de postar, tinha vergonha de tudo. Por mais que eu sabia que o que eu fazia era lindo, porque eu gostava, eu ainda tinha vergonha, tinha medo do não. Sempre tive medo de tomar não e sair chorando porque eu sou muito sensível. Então eu fui começando assim. E depois eu fui tomando coragem, sabe? Eu via que conhecia o meu... Como é que eu posso dizer? As pessoas que gostavam das minhas coisas. Você sabe o... Público-alvo. Isso. Você foi identificando seu público-alvo. Só no olhar. Porque quem ama isso, no olhar você dá pra saber. Quem não gosta já olha com um olhar de negação. Então a gente já sabe. Então eu fui construindo assim. A famosa pessoa que fala, nossa, é bonito em você, eu não tenho coragem de usar. É diferente da pessoa que, caramba, que brinco lindo, queriam igual. Há uma diferença. E como é que você começou a... No caso, então, você já... Na verdade, eu fui criar uma pergunta agora, mas você, eu acho que já respondeu. Porque você... Como você já começou a entender e definir seu público-alvo, você não sofreu muita objeção, né? Por exemplo, da pessoa gostar, mas não querer levar. Às vezes. Foram poucas, mas a maioria das vezes é que a pessoa não estava naquele momento com uma condição financeira boa. É mais dinheiro, né? E você tem alguma estratégia pra contornar isso? Eu pego o contato, eu já entro em contato logo imediatamente, evito de dar o meu contato pra pessoa que ela pode não me chamar. Eu prefiro pegar naquele momento e já chamar e deixar ela ali. E não... Eu gosto de deixar as pessoas à vontade, mas fazer aquela conexão não acabar só ali. É um trabalho humanizado, né? Porque não é só vender o brinco, toma teu brinco, me dá o meu dinheiro e acabou o vínculo. Não é por isso. No trabalho real mesmo, nunca é só isso. Cara, isso é muito bacana. Eu acho que esse é o seu diferencial em si. A arte, mas com humanidade, né? Porque é diferente. Tanto que tem pessoas que preferem comprar com você do que ir numa loja, porque loja por loja de brinco tem tantas lojas no centro da cidade, perto aqui na região, todo mundo vende brinco, mas querem comprar com você por causa da humanização. Esse contato, você sempre dá uma ideia legal também. Sempre rola uma conversa. Às vezes a pessoa tá com a autoestima baixa ali, aí naquela de oferecer um brinco já, poxa, o que é que tá acontecendo? Quer conversar? Dali a pessoa não sai só com um brinco, já sai com a autoestima renovada, porque às vezes ela só precisava colocar pra fora. Já dali já vai comprar uma roupa, já vai passar um batom, já chega em casa mais leve. Que nunca é só isso. Nunca já é uma terapia, né? Porque a terapia da mulher é essa. Quando eu tô na bad, eu preciso colocar o meu brinco mais bonito e me arrumar, agarrar meu cabelo e dar uma volta, ver meus amigos, é como se eu pudesse respirar de novo. Exatamente. A gente fica jururu, né? Exatamente. Os dias que eu tô mais montada são os dias mais difíceis. Que aconteceu alguma coisa. Botei maquiagem, botei meu maior brinco, a lace mais babadeira, tá sendo um dia difícil. Pode ser um dia difícil, mas feia não. Feia não. Feia jamais.
E conta pra gente como é que você faz pra se inspirar e criar uns modelos únicos, porque você trabalha com exclusividade, né? Você não repete molde. Isso é dom de Deus, né? Lá em Gênesis, que ele fala que ele criou todas as coisas em 7 dias. Eu acredito que a gente que trabalha com criatividade, esse é um pedacinho do dom de Deus. Ele próprio da gente. Teve dias de eu sonhar, eu ter que acordar desesperada para desenhar o brinco. Porque ele me deu em sonho. A maioria dos moldes, a maioria dos formatos, dos modelos, foi Deus que me deu em sonho. Por isso que para mim é difícil repetir a peça, porque é algo do momento. Hoje em dia já consigo fazer peças únicas e peças também que não são únicas. Só que eu amo as peças únicas porque são essas que ele me dá em sonho. Lembra, até você falou da comparação com Deus. Deus criou cada pessoa de um jeito, cada uma com uma personalidade, cada uma de uma cor, textura de cabelo. Acaba que o artesão reflete isso também, né? Isso. Por isso que eu... Tem lugares que eu uso isso para pregar. Porque é isso. É nada mais que isso. Ele é sensacional na hora de fazer um diferencial em cada uma pessoa. Caraca, não tem nada mais incrível do que isso quando você vê isso em você. Você, eu fiz isso daqui, eu vou fazer outra coisa depois, só Deus fez isso. Olha quanto ser humano tem na Terra e cada um é diferente do outro. Tem uns que são bem parecidos, mas sempre tem uma coisa diferente. Exatamente, uma autenticidade. É perfeito. Exatamente. Isso a gente vê também no seu trabalho. Ó, a gente sabe que você, além de ser uma empreendedora, você também é massoterapeuta. Como surgiu o desejo por essa profissão? Como é que você descobriu que você queria ou sempre foi algo que estava dentro de você? A ideia é sempre a mesma. Fazer o bem para alguém. Eu percebi que a massoterapia, eu preferi me especializar na massagem relaxante. Não era nem pela profissão, mas é porque eu queria alguma forma de entregar alguma coisa para quem precisava de paz, de tranquilidade, diminuir a dor, às vezes o estresse. A massoterapia entrega isso. Então era só mais uma forma. Eu já trabalhava com autoestima, mas era externa. É externa, né? A massoterapia já ajuda na parte interna também. Depois disso, só a psicologia para resolver todos os problemas da mulher. Olha, acompanhando seus trabalhos nas redes sociais, vimos que você também é instrutora. Sabemos que ensinar abre em nós lacunas que a gente nem imaginava que existia. Qual o momento mais te tocou ao dar aulas? O que mais te emocionou? Qual foi o momento mais, assim, o auge? Quando me convidaram para dar aula para os jovens e adolescentes em colégio. É cada história que a gente escuta. Teve uma que até a Tony foi comigo há poucos tempos atrás. A menina, eu não tenho preconceito nenhum, eu tento entender todo mundo. Mas ela tava lá vestida com roupa de menino. Eu não sei se eu posso falar sobre isso. Pode, fala. Só que eu olhava pra ela e ficava perguntando pra ela o que aconteceu. Por que você não parece isso? Ela olhava pros meus brincos com um olhar tanto de apaixonada. Ela queria aquilo, mas ela tava meio que vestindo um personagem. Ela tinha se perdido, aconteceu alguma coisa com ela. E naquele dia ela saiu com um brinco meu. E eu falei, caraca, alguma coisa pode trazer ela de volta, sabe? E se a gente olhar, isso tem conexão com a sua história, porque você falou que as pessoas tentavam te impor o rosa. Você gostava do rosa, mas você não queria por causa da imposição. Sim, pode ter obrigação. Pode até ter acontecido isso com ela. Ela queria até fazer algo diferente, mas os outros, por imposição de que ela deveria ser, não vou e vai ser de outro jeito. Né? A pessoa acaba fazendo birra. Quem nunca, né, fez birra? Ainda mais eu na era cidade. muito birrenta. Ainda mais na cidade. Eu faço birra até hoje, se deixar. Peraí, deixa eu pegar a pauta de hoje. Cristo. Gente, ao vivo assim mesmo. Então, o que você sente que mudou em você nos últimos anos? Uns 4 anos, assim, que você acha que transformou sua vida, que mudou? A força. Antes eu me sentia muito fraca. Não era nem me vitimizar, mas tudo me derrubava, tudo me deixava semanas deprimida. De uns 4 anos pra cá, se eu caio, eu aprendi a me levantar mais rápido. E às vezes quando eu não tô bem, eu consigo fazer ainda da mesma forma. Se eu não tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra. O que mudou em mim foi a força. A força, a maturidade também, né? Porque isso tem a ver com maturidade.
Porque se a gente observar, não dizendo que a gente não deva parar quando a gente não está bem, mas a gente tem que analisar, é uma coisa que eu tenho vivido muito. Parar e descansar são coisas diferentes. Você tem que saber quando você precisa parar porque você tá no seu limite e quando você tá querendo parar por preguiça ou por comodidade ou por medo. Se autoconhecer, né? Sim. Porque às vezes a gente entra numa lacuna de eu tinha muito isso também, de ficar de bad dias e dias e dias e dias e parar minha vida toda, sendo que eu podia passar por cima daquilo, eu podia dar conta daquilo, daquela dor. E tinha momentos que eu tava com uma ferida que eu precisava parar e me cuidar, só que eu não tava identificando e eu tava ali fazendo as coisas na marra, com a dor mesmo, e não tava rendendo. Então acho que é um pouco de autoconhecimento também. Né? O que você acha? Tem a ver com autoconhecimento, maturidade? Também acho, pode ser. Me desfoquei na hora que você me entregou o negócio aqui. Me perdi. Vamos passar para a próxima pergunta. O que você diria para uma mana que está no dilema de mostrar a sua arte no mundo? Uma mana também que tá passando por o mesmo dilema que você. Ela vê que ela dá conta, mas ela é tímida, ela tá insegura, mas ela sabe que ela gosta daquilo. Ela se identificou assim, poxa, eu também tenho isso na minha vida e quero dar o primeiro passo. Se você tá fazendo o que você ama, por pouco ou por muito, não deixa a timidez te vencer não, só vai. Só vai. Porque sempre tem pessoas igual a nós que gostam da mesma coisa que a gente gosta. Então vai que alguém vai te apoiar no caminho. Porque ficar parado que a gente não pode. Parado a gente não vence nada. Se você foi hoje e não venceu hoje, amanhã você vai de novo. Amanhã você vai vencer. E é isso aí, é um dia após o outro. Mas desistir, se é o que você ama, não desiste. E agora a nossa pergunta-chave para poder fechar é: qual é a sua frase de vida? De vida do @artesanato? Não, de vida. Aquela frase que há 10 anos atrás te representava, 5 anos te representava e hoje te representa. Ou que você montou ao longo da trajetória, né? Eu, até referente à pergunta anterior, tento sim que o não é certo. Isso é um clássico. Isso aí é muito aquelas frases de tô a fim de uma garota na escola e o pai fala, não, vai lá, vai no sim porque o não você já tem. Eu só tenho isso. Eu já tenho o não. Eu vou atrás do sim. Então, manas, esse é o nosso podcast de hoje. Você quer deixar o seu jabá? Faz o seu jabá, o seu momento, sua publi. Fala do seu negócio, suas redes sociais. @artesanate_oficial. Me segue lá no Instagram. Deixa lá o de vocês também pra eu seguir de volta. Vai ser um prazer. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu espero que acrescente alguma coisa na vida de vocês. É só isso. Gente, muito obrigada por todos que estão ouvindo. Peraí, fala pra falar. @artesanate. Colorindo o mundo, uma orelha de cada vez. Arrasou. Gente, eu quero agradecer a todos que escutaram, a todas que escutaram. Compartilhem muito esse podcast, nosso primeiro episódio aí. Nós estamos muito felizes por cada pessoa que tem compartilhado nas redes sociais. Nos siga também no Instagram, @ive.gonçalves com 2 S. E segunda-feira nós estamos aqui com uma convidada muito interessante também, a Esteline Nascimento, tricologista, empreendedora, visionária também, uma mulher preta que está fazendo um trabalho muito interessante em São Gonçalo. Então, gente, já sintonizem aqui às 2 horas da tarde de segunda-feira. E vou ficando por aqui. Beijão!